Olá, pessoas queridas. No episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas, vamos falar sobre dicas simples e essenciais para cuidar muito bem de si. Convidamos 2 marcas vencedoras no Prémio 5 Estrelas que já estão aqui comigo em estúdio e que vão responder às nossas questões. Questões tão importantes como a rotina de autocuidado tem tanto impacto na nossa saúde física e emocional. Fiquem desse lado, aproveitem que já estão aqui no nosso querido canal de YouTube, subscrevam o canal, ativem as notificações para receber todos os episódios em primeira mão, deixem os vossos comentários, estamos sempre atentos e, muito importante, os vossos likes. Venham daí comigo conhecer os nossos queridos convidados. Já tenho comigo hoje em estúdio para o nosso episódio os meus queridos convidados, a Sílvia Caralinda da Clínica Santa Madalena. Olá, Sílvia. Olá, Sofia. Caralinda. Que bem, adoro o apelido. E o Pedro Gaibino, certo? Certíssimo. Desta vez a surpresa da Saforel. Obrigada aos dois, muito obrigada por estarem connosco, por serem disponibilizados para estar aqui e responder às nossas questões. Obrigada a nós. E parabéns pelos vossos prémios, já vamos falar aqui um bocadinho sobre isso. O nosso tema de hoje é sobre que dicas, que sugestões, conselhos é que podemos dar a quem nos está a ouvir para aqueles cuidados especiais para o dia-a-dia, que no fundo não são cuidados especiais, são cuidados de rotina. Às vezes é que achamos que são cuidados especiais ou pontuais. Eu gostava de começar aqui com uma pergunta para os dois. Em que medida é que uma rotina, chamada rotina de autocuidado, é que tem um impacto na nossa saúde física e também na nossa saúde mental? Porque não é só uma questão estética, não é? Muitas vezes associamos estes cuidados, o autocuidado à estética e é muito mais do que isso. Gostava de ouvir a vossa opinião. Claro. Aqui representando a marca Clínica Santa Madalena, os autocuidados diários, portanto, ou seja, a nossa higiene oral diária, ela tem de facto uma relação muito direta com a nossa saúde em geral, ou seja, há de facto uma relação entre a saúde oral e o impacto que existe nas doenças sistémicas. Portanto, ou seja, os estudos hoje apontam para, ou seja, o controle na saúde oral tem um impacto no controle da diabetes, das doenças cardiovasculares e entre muitas outras que estão em estudo, mas que de facto estas duas têm uma grande expressão em Portugal. E, portanto, controlarmos fatores de risco vai nos permitir sempre ganhar no futuro em termos de saúde em geral, ou seja, é fundamental conseguirmos estabilizar, manter, ter bons hábitos de saúde oral para conseguirmos também depois ter o reverso da medalha, que é conseguirmos ter também uma saúde geral, portanto, controlada. Pedro, no caso da Saforel. Em relação ao Saforel, e entrando aqui um bocadinho no que é, estou a representar a Saforel, mas claro, a Biocodex, que é a nossa empresa, e trabalhamos muito microbiota, portanto não posso começar sem referir que os cuidados de higiene íntima vão muito também ao que é a microbiota vaginal, e tem uma grande importância na parte física, claro que sim, mas também na parte mental, ou seja, mesmo a própria Saforel, a própria marca, trabalha um bocadinho do ponto de vista de empoderamento, e entramos um bocadinho nessa parte, portanto acreditamos que um bom cuidado, uma boa higiene íntima, leva também a uma parte mental mais fortalecida, porque claro que se as senhoras se sentem melhor fisicamente, claro, depois a parte mental também ajuda, e esse autocuidado tem que ser uma preocupação diária e tem que ser uma preocupação que depois leve a uma maior estabilidade, ou pelo menos a que mentalmente a pessoa se sinta melhor. E pegando aqui neste gancho do empoderamento, sei que a vossa marca tem aqui uma preocupação especial, ou um foco, ou, enfim, um nicho, se é assim que se pode chamar, me dirá, em relação às mulheres desportistas, a quem pratica desporto. Porque é que este investimento, até na comunicação, eu estive a ver ali com algum detalhe no vosso site, está até bastante bem explicado, porque este cuidado e quais são as preocupações, se existem preocupações mais específicas para este nicho de mercado, não é? As mulheres desportistas. Claro que sim, com a prática de desporto sabemos que também aumentam outro tipo de problemas, ou seja, a pessoa tem que ter aqui uma higiene íntima um bocadinho mais cuidada, portanto não só a utilização da própria roupa interior, que tem que ser aqui mais cuidada, ou seja, temos que escolher um material que seja mais adequado, não só à prática desportiva, mas que também chegue depois à parte da higiene íntima e que não seja prejudicial, como depois também aos cuidados que temos que ter, porque aqui, e quando falamos de higiene íntima, não há, ou seja, existe o de menos e existe o de mais, e o problema é este, o equilíbrio tem de estar ali 1-2 vezes por dia, sobretudo
se falarmos manhã e noite, e numa desportista, por vezes, sobretudo se falarmos numa desportista de alta competição, é muito complicado ter este registro, ou pelo menos com tantos treinos diários, ou com uma rotina um bocadinho diferente, se calhar é difícil ter esta preocupação. E por isso, Saforel comunica muito nesta parte e tenta muito ajudar no empoderamento que também vem dessa parte desportiva e que vai ao encontro das necessidades também destes desportistas. No caso da Clínica Santa Madalena, Sílvia, vi aqui até com alguma curiosidade, porque desconhecia, apesar de conhecer a clínica, desconhecia que têm um serviço ao domicílio. Como é que funciona? Como é que funciona o serviço ao domicílio? O serviço ao domicílio funciona, portanto, ou seja, primeiro foi um projeto que existe há 5 anos, portanto ele foi concebido em 2018 e partiu de facto da ideia e da consciência de que existem pessoas que não têm acesso aos cuidados de saúde oral, ou porque estão acamadas, ou porque estão limitadas, ou de alguma forma impossibilitadas de se deslocarem. Exato. E então o projeto surgiu, portanto, como uma valência que damos e uma alternativa que damos, portanto, às nossas clínicas, na perspectiva de criar uma acessibilidade aos cuidados de medicina dentária, que são também, portanto, um grande nosso compromisso, porque, de facto, o setor público tem uma resposta muito reduzida, o setor social ainda mais inexistente, e cabe, de facto, às operadoras privadas esta grande responsabilidade de promover a acessibilidade à medicina dentária. Muito bem. Portanto, existem dias e horários reservados para o serviço ao domicílio, é sempre feita uma chamada de rastreio, onde existe a preparação, portanto, daquilo que vai ser necessário para uma primeira consulta, porque nós temos dispositivos móveis que permitem pequenas intervenções, desde extrações simples, restaurações diretas, destartarizações, tanto também ao trabalhos de prótese dentária, e, portanto, o serviço é sempre acompanhado por um médico e por uma assistente. E às vezes é muito curioso que é possível, de facto, concluir os planos de tratamento, ou seja, o paciente é observado, são recolhidas as suas necessidades e é possível, portanto, a conclusão, dando-lhe qualidade de vida. Muito interessante este conceito, eu não sabia, não conhecia, portanto acho que é diferenciador, de facto é. Para as pessoas que não se conseguem deslocar. Olha, eu gostava de ter acesso, não é, a algumas coisas, como gosto tanto de dentistas. Aqui de uma forma geral, e tendo em conta a atuação das vossas marcas, enfim, que tem um espectro diferente, quais são assim, imaginem que podemos fazer assim uma lista das dicas, top 5, top 10, o que acharem mais interessante, para cuidarmos da nossa saúde no dia-a-dia, quer da saúde oral, no caso da Clínica Santa Madalena, quer na Saforel. O que é que podíamos fazer aqui como checklist para quem nos está a ouvir lá em casa, e já aproveitando, que agora prendemos a atenção, pessoas que estão desse lado, pessoas queridas, aproveitem e agora estão aqui no nosso canal, subscrevam, já está, ativem notificações para receberem tudo em primeira mão, deixem os vossos comentários e os vossos likes, muito importantes, e aproveitem para ver tudo o que está para trás. Temos conteúdos espetaculares, dicas, aproveitem agora para tomar notas, porque às vezes andamos um bocado a correr e se nos fizerem, nós somos um bocadinho assim, quando nos fazem o trabalho de casa, não é? Quais são as dicas mais importantes? O que é que temos que ter cuidado? Eu também vou tomar notas. Pedro. Começo por mim? Sim. Okay. Eu ia passar a palavra primeiro, mas posso começar. Quiser, Não. Ora, essa. Em primeiro lugar, o cuidado, ou seja, o cuidar é realizar essa mesma higiene, ou seja, ter um cuidado íntimo diário. E aqui, quando eu falo de um cuidado íntimo, não podemos apenas pensar em problemas, em irritações, infecções, em patologias. Temos que pensar num uso diário para prevenir. Diariamente, sim. Eu não quero cair no clichê de se lavamos os dentes todos os dias ou se lavamos o cabelo todos os dias, mas indo um bocadinho por aí, diria que é essa a lógica. Por acaso lembrei-me de um anúncio que dizia... como é que era? Qualquer coisa como: tu usas o gel de banho para lavar o cabelo? Não, usas shampoo. Então porque é que... E tinha a ver com o cuidado da higiene íntima, precisamente. Exatamente. Sim.
é um bom paralelismo e é isso mesmo, pronto. Mas eu não queria muito ir por aí porque já é uma mensagem que já está um bocadinho utilizada, apesar do sentido de fazer todo o sentido. Sim, ficar na cabeça, não é? Exatamente. Sim, faz todo sentido, parece que o óbvio teve que ser repetido. Exato. Portanto, o primeiro ponto é ter uma correta rotina de hidratação, ou seja, em primeiro lugar, limpeza e em segundo lugar, e sobretudo se necessário, hidratação. O ideal seria isso, nem sempre é possível, mas pelo menos a limpeza é essencial. Depois a questão da frequência, ou seja, não ser de menos nem ser de mais, conforme eu disse, 1 a 2 vezes por dia, de preferência de manhã à noite e, claro, com um produto adequado. Aqui tenho que puxar, claro, a brasa à minha sardinha, claro, com Saforel, mas pronto, mas existem também outros bons produtos e, portanto, o que importa também aqui é a utilização de um produto adequado. Depois, a questão também da roupa interior, ou seja, ter aqui um cuidado na escolha da roupa interior e também de acordo com os momentos. Se for para uma prática desportiva, se calhar tem que ser de uma forma, se for para o dia-a-dia tem que ser de outra e ter esta questão é atenção. Mas sobretudo, e para mim, fazendo o resumo mais do que dica por dica, eu acho que o importante é ter este cuidado e estar aware para esta preocupação e esta forma de vida, porque no fundo qualquer autocuidado, e indo dos dentes ao cabelo e neste caso à higiene íntima, o importante é fazê-lo diariamente e com os produtos adequados. Muito bem. No caso da higiene oral. E acrescento uma coisa que é... acho que há uma coisa extremamente importante, que é nós temos que de facto personalizar os cuidados. Ou seja, poderíamos falar em dicas gerais, mas a primeira dica que eu dou é que os pacientes estejam de facto com um médico dentista ou com um higienista oral e consigam adequar os cuidados a si mesmo, porque vai depender dos hábitos do paciente, do seu estilo de vida, da sua idade e das próprias patologias que possam já ter ou não. Portanto, a primeira coisa é fundamental personalizarmos os cuidados. Para quê? Para que o paciente tenha a informação da forma como diariamente ele vai conseguir controlar a sua higiene oral e assim vai permitir ter uma boa saúde oral. E, portanto, esta é a minha primeira grande dica. Depois, obviamente, as gerais e as genéricas são, no mínimo, a escovagem diária com uma pasta fluoretada, nunca se esquecer de, pelo menos uma vez por dia, a utilização de dispositivos interdentários, portanto, o fio dentário ou o escovilhão, que devem sempre ser utilizados previamente, e um colutório, tá bem? Que também é um coadjuvante aqui importante, os líquidos para bochechar, exatamente. Uma dica também muito prática para quem não consegue, por exemplo, fazer a escovagem após um almoço. É, por exemplo, colocar uma pastilha elástica num período de 20 minutos que não tenha açúcar, obviamente, e que tenha xilitol e flúor, que vai permitir a salivação, a remoção de restos alimentares e, portanto, é uma alternativa. Ou seja, mas a ideia muito importante que é, e às vezes aquilo que na Clínica de Santa Madalena e ao receber os nossos pacientes eu me apercebo eles dizem, eu escovo os dentes, eu faço o fio, mas depois é a forma como executam que de facto não lhes permite tirar a eficácia e não controlar de todo a sua higiene oral. Percebo o que me está a dizer, porque tenho tido esse acompanhamento, uma série de procedimentos, e tenho 50 anos e aos 50 anos percebo que a forma como escovava os dentes, apesar de todos os cuidados e mais alguns, não era a certa. Portanto, e depois a questão do movimento... É que ao longo da nossa idade as necessidades também vão sendo diferentes, porque há um envelhecimento também, não é? Ou seja, a quantidade de saliva com a medicação e com a polimedicação altera, portanto, a dinâmica de começarmos a ter alguns espaços que até são normais, fisiológicos, entre os dentes são normais e, portanto, ou seja, ao longo da nossa vida e de acordo com os nossos hábitos, de facto as necessidades são diferentes e é importante irmos ajustando isto, e que são às vezes coisas simples, mas que fazem toda a diferença e para termos de facto bons hábitos de higiene oral. Às vezes não é só, a pessoa pensa, pronto, lavei os dentes, está feito, e às não vezes, mas eu escovo, eu faço o fio, mas depois quando vamos um bocadinho mais profundamente é assim, ou não nos referem que de facto que são doentes polimedicados e que têm xerostomia, portanto um conjunto de fatores que é mesmo importante olhar aquele paciente, não é? Como um todo, não é? Perceber um bocadinho o seu estilo de vida, a sua saúde em geral, os seus hábitos, para que consigamos desenhar um caminho que ele diariamente escolha e que consiga controlar, portanto, a sua higiene oral. E às vezes custa, como em tudo na vida, o início, porque
quando conseguimos introduzir esse ritual ou a tarefa de fazer isso bem feito, com consistência, torna-se um hábito e já o sabemos fazer. Sim, tudo, hoje falámos aqui muito de rotina, não é? E eu acho que podemos ter boas ou más rotinas, de facto. E o que eu acho que é muito desafiante é sermos disruptivos e introduzir estas novas rotinas, não é? Aqui funciona sem dúvida, temos que funcionar em equipa, médico, paciente, mas acima de tudo conseguir chegar ao paciente e que o paciente também consiga nos chegar a nós com um bocadinho do que é o seu estilo de vida e os seus hábitos e a sua saúde em geral. E que sinta que existe essa abertura, claro. para... Pedro, gostava aqui tenho uma curiosidade em relação ao perfil, se existe um perfil típico das pessoas, das mulheres que procuram a Saforel em termos de cuidados íntimos. Há assim uma definição, quem é que são as mulheres que vos procuram mais ou que têm mais preocupação? O que é que nos pode dizer? Sim, então neste caso a própria marca, nós temos a preocupação de fazer market research com muitas consumidoras, neste caso o último que fizemos com 500 consumidoras, uma amostra bastante grande, para perceber não só o target, como depois outras questões. Indiretamente à questão do target que me perguntou, o perfil base da nossa consumidora é dos 35 aos 50, normalmente senhoras casadas e em termos de extrato social, digamos que todas as classes estão abrangidas, portanto essa parte também é boa. De qualquer forma, e tendo em conta a targetização, o nosso objetivo em termos comunicacionais é também chegar, por exemplo, a uma consumidora um bocadinho mais nova, ou a uma consumidora, neste caso na menopausa, numa idade um bocadinho mais avançada, e aí é também necessário um esforço para perceber os pontos de contacto, os touchpoints de comunicação, mas tentamos ter uma comunicação abrangente, apesar do nosso target estar muito direcionado e muito bem definido. Mas acreditamos que Saforel é uma marca dos 2 aos 102 anos, e 102 passa aqui o termo, porque sim. Espero que aos 200, espero que a esperança média de vida vá aumentando cada vez mais, mas dos 2, porque o nosso primeiro produto que pode ser utilizado é a partir dos 2 anos, que é o Saforel Miss, e depois ao longo da vida temos uma solução para cada fase da vida, e esta parte também é boa na gama. Isso é interessante, portanto existem produtos específicos que vão acompanhando o ciclo de vida, neste caso das mulheres, certo? Sem dúvida, sim. Muito bem. Há bocadinho quando estávamos a falar sobre o impacto destas rotinas de autocuidado na nossa saúde física e mental, há aqui uma particularidade, peço desculpa, em relação à saúde mental, em que eu relaciono aqui um bocadinho com, se calhar mal, com o dentista, no sentido que ainda existe muita gente com o medo do dentista e o pavor, e sei que a medicina dentária tem avançado bastante. Mas, tirando esta parte do medo, que impacto é que tem de facto esta rotina de autocuidado na nossa saúde mais emocional até? Sim, e assim, de facto está tudo interligado, não é? Ou seja, ter um sorriso saudável promove-nos um bem-estar físico e emocional, e de facto a autoestima é determinante na forma como nós cuidamos de nós, da mesma forma que a saúde oral é determinante na nossa autoconfiança. Então a autoestima e a saúde oral andam de facto interligadas e são consequência uma da outra, e hoje em dia os tratamentos permitem de facto dar ao paciente saúde estética, e isto vai-lhe promover obviamente um aumento, não é? Portanto, da sua autoestima. Claro que sim, daí a saúde emocional, claro que sim. Exato. A pessoa sente-se mais forte, empoderada. Sim, mais confiante. Exatamente, mais confiante. Obrigada aos dois, muito obrigada pelo vosso tempo, parabéns também extensíveis a toda a equipa. Quanto a nós, minhas pessoas queridas, voltamos na próxima semana, voltem também connosco, aproveitem, subscrevam o nosso canal, vossos likes, perguntas, estamos sempre atentos às vossas questões e voltem connosco. Beijinho, até a próxima semana.